Então, bom dia, hoje é dia 13 de setembro, vamos dar continuidade à leitura do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Nós estamos lendo a biografia da doutora Gudrun. Hoje a Adriana não vai estar conosco, que ela está no Centro Paulus, acompanhando um módulo de formação. Bom dia, Angélica, Cida, Flávia. E eu escolhi um poema do Hermann Hesse, que está nesse livrinho de poemas, para a gente iniciar. Tal qual a flor fenece e toda a juventude cede à idade, floresce cada patamar da vida. Toda sabedoria e toda virtude também florescem a seu tempo e não devem durar eternamente. O coração precisa estar, em cada patamar da vida, predisposto à despedida e a novo início para, na coragem e sem pesar, entregar-se a outras novas ligações. E em todo começo reside uma magia que nos protege e nos ajuda a viver. Temos de transpor, dispostos, espaço a espaço, e a nenhum nos apegar como a uma pátria. O Espírito Universal não nos quer prender e limitar, quer erguer-nos degrau a degrau, quer nos ampliar. Mal nos habituamos a um ambiente, sentindo-o familiar, ameaça o acomodar-nos. Só quem esteja pronto a partir e viajar, talvez escape do hábito paralisante. Talvez ainda a hora da morte nos envie, jovens, a novos espaços. O apelo da vida a nós jamais há de findar. Vamos lá, meu coração, despede-te e convalesce. Bom dia. Muito lindo esse poema. Então, nós estamos aqui, doutora Gudrun, ela está no ano de 1990, né? Quase 60 anos, ou aos 60 anos, né? E aqui no finzinho da página, em 1991, uma editora alemã me pediu para escrever um livro sobre biografia, o qual se intitulou Tomar a Vida nas Próprias Mãos, como o presente livro, publicado em 1992, e que é best-seller até hoje, estando em sua 10ª edição. É o ano em que Thomas se muda para Florianópolis e casa-se com Silvia. Durante a estada na Europa, faço visitas aos Pirineus e ao Vale dos Castelos Cátaros. Faço uma campanha de ajuda financeira para a Artemísia poder construir a segunda ampliação, conforme mencionado anteriormente. Apesar da Europa, os cursos na Artemísia continuaram intensos, com a participação de vários colaboradores. Cheguei a dar 32 cursos em uma semana durante o ano. No ano de 1992, tive um convite por parte de um cliente para ir à Fazenda Rio Negro, no Pantanal. A partir daí, a cada mês de julho ou agosto, visitávamos com os mais diversos parentes e amigos a Fazenda Rio Negro, que se tornou um lugar de descanso e descobertas para nós. Descobertas, sim, porque a cada ida descobrimos novos animais da fauna pantaneira, e em 2 anos seguidos chegamos a ver a onça-pintada. Essas viagens, além da época de Natal e de Ano Novo, e um pouco de janeiro, em que ficávamos em Ilhabela, eram quase os únicos pontos de encontro entre Daniel e eu. O resto do tempo era dedicado a um trabalho intenso. Nesse ano, numa semana de folga de um curso na Alemanha,
uma colega e eu visitamos Marrocos. No fim daquele ano, completei meus 63 anos. E agora, como a vida iria continuar? Começou com um declínio maior de forças, porém mantendo ainda o mesmo ritmo. Em 1993, 94, Daniel se queixava cada vez mais de minhas longas ausências. Em abril de 93, durante a solenidade da morte do professor Liverwood, na Artemísia, um psicólogo brasileiro perguntou-me enfaticamente por que eu não dava formação para profissionais aqui no Brasil. Até então, ela dava essa formação na Europa. Ela não dava formação aqui. Então, ela formava pessoas para conduzir biografia na Europa, né? Na noite seguinte, tive um sonho que me deu a certeza de que deveria também iniciar um grupo de complementação profissional por meio da biografia aqui no Brasil. E no mesmo ano, em dezembro de 1993, começou o primeiro grupo de formação com 30 participantes, né? Dentre eles o Dr. Ronaldo, parece que a Angélica Justus, que é da escola de Juiz de Fora, também estava nesse primeiro grupo. Acho que a Amparo também estava nesse primeiro grupo, e outras pessoas, né? Que conduziram o impulso, muitos continuam até hoje. Esse ano foi bastante intenso na Europa. Minha intenção era ir só na primavera, mas acabei indo por uma convocação de Micaela Glocker, também no outono, para um congresso médico. Nesse ano, com Thomas e Silvia, sua segunda esposa, fiz uma viagem pelo norte da França, Morro Saint-Michel, Carnac, o norte da Espanha e Portugal, visitando grutas e megálitos. Em julho, com todos os outros filhos, fomos para a Chapada dos Guimarães, o Pantanal e a Fazenda Rio Negro. Thomas se identificava mais com os desenhos pré-históricos das grutas e eu com os megálitos. Com Daniel, fiz a primeira viagem a Florianópolis, ficando no hotel da Praia Mole. No ano seguinte, 1994, aos 64 anos, foi fundada a Associação Mundial de Trabalho Biográfico, de cuja diretoria participei como vice-presidente e depois como presidente. Foi também um ano em que fiquei alarmada comigo mesma, pois, tendo sido cancelado um curso na Alemanha, decidi acompanhar minha filha Solveig, seu companheiro e Tiago a Creta. Lá chegando, após o voo Berlim-Creta, escolhemos um hotel na costa do Mar do Líbano. No dia seguinte, bem ensolarado, fomos à praia. O mar devia estar com uma temperatura de 14 graus. Entrando na água por uma segunda vez, perdi completamente a memória por uns 30 minutos, mas sem perder a consciência. Em minha cabeça passava um filme interior com peças antigas gregas e ruínas de templos. Aos poucos, o filme foi desaparecendo e eu fui enxergando a realidade novamente. Andei para o hotel, onde meus filhos, muito assustados, colocaram-me na cama, massagearam-me e a memória foi voltando. A partir daí, tenho de me prevenir contra as quedas de pressão e os voos curtos, e que os voos curtos provocam, os quais, somados à reação capilar da água gelada, deixaram a cabeça sem sangue. Essa foi outra experiência biográfica importante. Como a memória é o fio condutor do nosso eu, perdendo a memória, parece que perdemos também o eu. As imagens do filme interno foram agradáveis, mas assim como apareceram, sumiram, e não consegui retê-las. Nesse ano, tive uma vivência forte com Daniel,
quando vimos a primeira onça no Pantanal, às margens do Rio Negro. No outono desse ano, eu tinha planejado 2 grandes palestras públicas, em continuação à de 2 anos antes, que haviam sido um sucesso. Mas, em vez de dar as palestras, tivera de internar-me na Lucas Clinic por uma bronquite e quase pneumonia. Realmente, eu já não podia mais trabalhar em cursos sucessivos, um atrás do outro, aproveitando o fim de semana para viajar de lá para cá durante 6 a 8 semanas seguidas, como fazia até então. As forças estavam diminuindo. Na passagem do Ano Novo para 1995, tivemos uma vivência maravilhosa ao dar a volta de barco pela Ilhabela. Avistamos centenas de golfinhos que pareciam reunir-se para a grande festa do final de ano. Em janeiro, Solvay veio festejar seus 40 anos em Ilhabela. Era um grande acontecimento familiar. Ao me despedir para os cursos da Europa em fevereiro, parti com bastante dificuldade, pois não tinha um bom sentimento. Inconscientemente, não queria ir, e até meu genro, que me levou ao aeroporto, me estranhou. Eu ia iniciar o primeiro grupo contínuo de formação biográfica na Suíça, com duração de 2 semanas. Mal estava no meio da segunda semana, recebi um telefonema do Brasil informando que Daniel estava na UTI de um hospital, pois sofrera um infarto. Meus amigos foram atrás de uma passagem, e apesar de um segundo telefonema dizendo-me que não se tratava de infarto, resolvi que tinha de voltar o mais rápido possível para o Brasil. Meu genro me pegou novamente no aeroporto e fomos diretamente para o Hospital Albert Einstein. Daniel já havia saído da UTI. Estava ainda em observação. E uma amiga sua tratara da internação, convênio médico, etc. Só a partir daquele momento eu pude assumir a situação. Descemos para um quarto térreo, quase porão. Nos primeiros 2 dias eu estava meio fora de mim, eufórica, apreciando o reencontro. No entanto, após a mudança para o porão, caí em mim e tive uma forte depressão. Acordando, porém, às 4 horas da manhã, no dia seguinte, ainda em depressão, de repente senti uma força erguer-se dentro de mim, um impulso para o perdão de tudo com o que nos havíamos machucado mutuamente nesses últimos anos. Depois, identifiquei essa força de soerguimento como uma força crística que me havia sido concedida. Daniel precisava de tempo para recuperar a saúde, e eu para me recuperar do estado de choque com tudo o que tinha acontecido. Resolvemos, então, que eu iria para a Europa continuar os seminários já programados, e foi o que eu fiz. Quando voltei, já em abril, fomos para Ilhabela. Daniel estava em estado lastimável devido à forte medicação alopática indicada por um cardiologista pouco experiente. Em Ilhabela, conseguimos diminuir a medicação e olhamos em retrospectiva para as nossas vidas e para o nosso casamento. Eu tinha programado ir em julho aos Estados Unidos para dar um curso em Spring Valley e daí fazer uma viagem de motorhome com todos os filhos e netos. Só a Glái e seu marido Amaury não foram, pois a Glái se viu surpreendida por uma gravidez aos 42 anos. Fomos em 2 motorhomes, iniciando a viagem em Los Angeles, indo para o Grand Canyon, Mesa Verde e o Yellowstone Park. Foi uma viagem maravilhosa. Ao ver o Grand Canyon e os geysers,
Do Yellowstone Park veio-me a imagem. Aqui, Deus Pai construiu seu próprio templo. Voltei mais cedo que os outros para não deixar Daniel tanto tempo só. No aeroporto de Atlanta, pareceu-me estar na cidade do futuro, no sentido do anticristo, pela mecanização de tudo e pela ausência do ser humano. Mas, de resto, gostei de tudo e, especialmente, da vontade de ajudar que os americanos em férias têm. O equilíbrio em nosso matrimônio só se restabeleceu com a viagem, em setembro, quando Daniel e eu fomos para Fernando de Noronha, Recife e Praia do Forte. 3 semanas de curtição. Depois, mais um outono com cursos na Europa, outubro e novembro. Era novamente um ano especial. Em dezembro, eu completei 66 anos. Em meados de 1996, recebemos a visita de Beta, filha de Daniel. Passamos uma semana juntos e depois fomos a Florianópolis, para a casa de Thomas, que estava fora. Ficamos encantados novamente com Florianópolis e resolvemos comprar um terreno. E quem diria, eu aos 65 anos e Daniel aos 59 anos, recuperando-se de sua angina, resolvemos sair de São Paulo para mudar de vida. Em setembro do mesmo ano, iniciamos a construção da casa, que foi fácil e rápida, pois um engenheiro amigo de Thomas foi muito eficiente. Nesse ano, 1996, e no ano seguinte, 1997, eu ainda tive compromissos 2 vezes no ano, de 5 semanas cada na Europa. Em 1996, além dos nossos cursos, Daniel e eu ainda fizemos uma viagem, durante a qual ficamos 3 semanas num motorhome na Suíça e na Alemanha, visitando sua mãe, que há muitos anos ele não via. Minha impressão é de que ela só estava esperando revê-lo para depois morrer. Minha impressão de que ela só estava esperando revê-lo para depois morrer se confirmou, pois algumas semanas depois ela faleceu. Quando estávamos lá, ela foi hospitalizada. Em 1997, me submeti a uma cirurgia de menisco na perna direita. Há 2 anos vinha me perturbando. Eu o machucara numa vala de composto orgânico à noite, quando ia apagar o fogo na mata vizinha Artemisia. Em seguida, no mês de abril, nos mudamos para Florianópolis. Esse primeiro ano lá nos pareceu estarmos casados de novo, brincando de casinha, pois decidimos não ter empregada na casa nova. Só uma faxineira uma vez por semana. Ótima decisão. Maria, a máquina de lavar louça, a Teresa, a máquina de lavar roupa, são excelentes e nunca reclamam nem querem aumento de salário. Neste ano, nos surpreendeu a morte súbita do ex-colega de trabalho, Daniel Herwin Heitinger, na qual fui intensamente envolvida. Para mim, o ano de 1997 foi um ano de despedidas na Europa. O primeiro grupo contínuo da Suíça se formou. Deu-se a formação de um colegiado de professores que continuou a formação e que está caminhando bem. O auge da estrada na Europa foi a finalização do trabalho em grupo, que durou 7 anos, na clínica de Landstein, com o curso dos 7 planetas, e a ida para Weimar com o grupo. Finalmente, a despedida de minha amiga Brigitte Schumacher, uma amiga que conheci na primeira turma do curso biográfico na Suíça e que se manteve fiel por todos esses anos, que organizou uma festinha para mim. Essa amiga veio falecer em 2009.
Em Florianópolis, uma pequena viagem nos leva ao encontro das baleias, na Praia do Rosa. Para mim, as vivências que tenho com a natureza são muito fortes e especiais. Em 1998, finalmente, se realizou a promessa que eu havia feito a Daniel de não mais ir à Europa dar cursos. Aproveitei o ano para rever o livro As Forças Zodiacais e sua atuação na alma humana e reeditá-lo. Acabei os livros Homem e Mulher, a integração com o caminho de desenvolvimento, e em alemão o de aprofundamento, intitulado A Vida Continua, que foi publicado nesse ano. E com grande surpresa, fomos de férias para a Europa e assistimos aos dramas de mistérios de Rudolf Stein em Dorna. E fizemos uma viagem de motorhome para a Noruega, um grande encontro com a natureza e o povo nórdico. À medida que Daniel recuperava sua saúde, seu desejo de comprar um barco maior aumentava. Após um ano de sua internação, conseguimos um de 20 quilos, inflável. Encontramos um lugar para guardar o barco de alumínio, compramos um novo motor, mas era complicado sair para o mar. Então, nos foi oferecido um terreno em frente ao mar e acabamos comprando e logo construindo um apartamento sobre uma garagem de barco, com vista direto para o mar e as águas da maré enchente batendo no muro. Loucuras. Às vezes, parecemos dois adolescentes, pois não é que Daniel comprou um barco maior? Seu sonho é dar a volta na ilha. O meu, ficar olhando o pôr do sol e ver as gaivotas e biguás voando de encontro ao sol poente. O mesmo voo que um dia fará a alma quando se livrar do corpo. É como um preparo para o entardecer da vida e a passagem para o cosmo, azul durante o dia, estrelado à noite. Muitos grupos de formação biográfica já estão constituídos. Aliás, no terceiro esteve meu filho Tiago, e em outro, minha filha Solveig. Além dos grupos em São Paulo, há formação em Juiz de Fora e Florianópolis, levando o impulso biográfico para todo o Brasil e até para a Argentina e o Chile. Para o mundo, essa foi minha missão nos últimos 35 anos, até 2012. Velhice me traz sabedoria. Consigo amar sem cobrar. Consigo ajudar sem falar. Consigo sofrer e calar. Para outros alegrar, consigo até me doar. Que bom é envelhecer e ao mesmo tempo renascer. Negar a velhice é negar a ti mesmo. Unir-te à tua força e não à tua fraqueza faz enriquecer em ti a potência do teu devir. Gudrun Burkhardt. Um parênteses. Eu conheci Daniel em 1999, quando fui fazer formação na Adigo, e ele estava firme e forte, ainda dando formação de consultores. Foi o último ano dele, ele foi 99 e 2000, ele foi o último ano que ele participou, né, da formação. E então aqui, né, Daniel continuava bem na ativa, né? Ela não conta, mas ele está. E ela também, né? Ele na ativa e ela na ativa. Tudo bem? Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Alguma observação? E aí, uma pequena complementação relativa ao meu caminho biográfico. Caminho espiritual, desculpa. Caminho espiritual.
Então, ela trouxe aqui a história da vida dela, né? Então, agora ela vai falar um pouquinho sobre esse caminho espiritual. Então, ela dá um foco, né? Vamos dizer assim. Bom dia, Flávia. Obrigada. Bem-vinda. Aos 21 anos, ocorreu minha primeira identificação com a antroposofia ao vivenciar que o espírito ordena a matéria, por meio do processo que permitiu a imagem da cristalização, já citada. Com a decisão de estudar medicina antroposófica e com a ida à Suíça, a prática de euritmia me foi fundamental. Sempre que possível, eu a praticava com Else Citron. Aos 32, 33 anos, houve um aprofundamento. E alguns exercícios de euritmia passaram a acompanhar-me no dia a dia até hoje. Sempre que posso, pratico de 15 a 30 minutos pela manhã. Consigo, com isso, maior equilíbrio interno. Como a gente comentou, a euritmia trabalha no etérico, né? Então, isso também ajudou esse caminho dela por tanto tempo, né? A euritmia. Quanto ao caminho meditativo, já mencionei que, como primeira sugestão, recebi de meu chefe médico e amigo, o Dr. Alex Leroy, o livro sobre a pedra fundamental. Essa meditação bastante ampla me parecia inatingível por sua extensão. Mas logo depois, ao ter contato com os textos das palestras para jovens médicos, o curso de Natal e Páscoa, comecei a fazer as meditações aí contidas, ligando-me à parte esotérica da medicina. Outro conselho dado pelo Dr. Leroy foi: leia os livros básicos, A Ciência Oculta, Filosofia da Liberdade e o Conhecimento dos Mundos Superiores. Depois, tudo o que Rudolf Steiner transmitiu sob forma de palestras após o Congresso de Natal em 1924, incluindo-se os 6 volumes das Considerações sobre as Relações Kármicas. Parece que considerações sobre relações kármicas só existem em alemão e inglês, né? Acho que não tem em português. Bem, a ciência oculta eu estudei fazendo desenhos e pinturas sobre a evolução. O livro O Conhecimento dos Mundos Superiores tornou-se meu livro de cabeceira desde então. Teosofia e a filosofia da liberdade, eu não os domino até hoje. Para mim, o caminho foi sempre pela meditação. Realmente eu não tinha tempo para fazer leituras. Participava, sim, de grupos de estudos semanais, em que também os 4 dramas de mistérios foram fundamentais para mim. Era um grupo que se reunia com o velho dirigente do ramo, Sr. Roger, e sua esposa, o casal Lance e R. Selinger, hoje todos já falecidos. Aqui no rodapé tem uma explicação. Ramo é a denominação de cada grupo de estudos pertencente à sociedade antroposófica local. Então, a Sociedade Antroposófica Brasileira acolhe, né, e conhece todos os grupos de estudos que são formados e que como é que fala? Que são formados e que registram, olha, temos um grupo de estudos, estamos estudando isso, aquilo, né? E a Sociedade Antroposófica, ela acolhe tudo isso e sabe, e pode até sugerir, né? Pessoas às vezes falam, olha, lá, eu moro perto de Divinolândia, tem ramo lá? Tem ramo lá, tem ramo aqui.
né? A gente estuda uma vez por semana, estamos lendo alguns livros, né? Então, em vários locais se formam grupos, e esses grupos sempre se reportam à Sociedade Antroposófica local, né? O cronograma, né, do que está sendo feito e fazendo para ajudar que os grupos, né, as pessoas possam acompanhar. Então, em cada região, né, para quem se interessar, deve ter um ramo mais ou menos perto, tá bom? Ao fazer contato com a classe, e aí de novo aqui, denominação em alemão, da primeira série da Escola Superior da Ciência Espiritual, fundada por Rudolf Steiner, com o intuito de compor 4 séries. Seu conteúdo, porém, restringiu-se a 19 aulas, mais 7 de repetição, devido ao falecimento precoce de seu fundador e elaborador. Então, além do ramo, existe a classe, onde se estuda temas bem específicos, né? Vamos dizer assim. Ao fazer contato com a classe, tive um grande presente. 6 aulas de repetição diariamente, lidas por Lili Kolisco, em Stuttgart. Foi maravilhoso. Demorou algum tempo, porém, até que Pedro e eu conseguíssemos uma leitora de classe para o Brasil, por volta de 1965, 66. Quem veio foi Joana Crowell, recomendada por nós. Para conduzir o ramo, né, as leituras do ramo e da classe, precisa ser alguém que tenha um certo conhecimento e que possa ajudar nos esclarecimentos, né, das leituras, né? E a classe mais especificamente, né, precisa ser alguém que pertença à classe, que tenha estudado bastante, que seja reconhecida pela Sociedade Antroposófica, né? Então, no caso, né, como a antroposofia estava chegando no Brasil, não tinha ninguém que tivesse esse conhecimento. Então, né, a doutora Gudrun, de novo, né, contribui, né, trazendo uma pessoa de fora para conduzir as leituras de classe. Tudo bem até aqui? Os 6 exercícios colaterais, os 8 passos para o desenvolvimento da lótus do coração e da lótus da laringe, assim como as 12 virtudes de cada mês do ano, sempre me davam uma base para a meditação. Tudo isso aqui no rodapé está dizendo, está no livro Conhecimento dos Mundos Superiores. Mas também já tem alguns encartes, né, mais específicos, principalmente dos 6 exercícios colaterais, tem um livrinho que fala dos 6 exercícios. Que são exercícios, né, de apoio para ampliação da consciência, né? Com 31 anos e meio, além das meditações médicas, uma outra meditação voltada à comunidade, ao Cristo e a Micael, passou a fazer parte da minha vida. É feita 3 vezes ao dia. Descobri que a pedra fundamental tem 7 ritmos, um para cada dia da semana. E o conjunto constrói um templo espiritual dentro de nós, com o qual nos preparamos para receber o Cristo. Com relação à pedra fundamental, também existe mais do que um livro que comenta a pedra fundamental e ajuda nesse trabalho de meditativo. E esses ritmos, né, são os ritmos que você pode ir fazendo a cada dia da semana, que olham a pedra fundamental sobre alguns aspectos. É bastante interessante, já fiz por um tempinho, é bem importante fazer esse tipo de trabalho meditativo. Com o início do trabalho biográfico e com o meu segundo casamento, a pedra fundamental começou a entrar cada vez mais em minha vida. Abriu a percepção para o Cristo no etérico
e para velar pela proteção de forças para o futuro da humanidade. A meditação desse momento em diante, além de individual, da classe profissional, passou a ter a conotação de algo para a humanidade, capaz de formar uma corrente entre todos os seres que a praticam em todo o mundo. Aliás, era essa a intenção de Rudolf Steiner quando deu à Sociedade Antroposófica, na época do Congresso de Natal de 1923-24. Portanto, contribuir para a paz, para empreender a cura, para o Cristo em suas manifestações, a lei do karma e a espiritualidade aqui na Terra. Na época em que eu atuava na Clínica Tobias, tornou-se importante um trabalho espiritual feito nas 12 noites santas, de 25 de dezembro a 6 de janeiro, e durante os 7 dias da semana da Páscoa. O primeiro trabalho nos conecta com as 12 forças zodiacais e nos prepara para o ano vindouro. E o segundo, com as 7 forças planetárias, isso de uma forma moderna, crística, ordenando o nosso destino. Também a cerimônia pelos falecidos, na semana subsequente à sua morte, juntamente com familiares, levou-me a muitas vivências espirituais e à participação dos mortos na comunidade familiar e na clínica. Nesta época, o culto da comunidade de cristãos era também realizado a cada quarta-feira na Clínica Tobias e contribuiu para a essência espiritual de ambas. A meditação da pedra fundamental contém em si toda a antroposofia e aponta para o passado, presente e futuro da evolução. Contém em si as leis biográficas do ser humano como indivíduo da história e de toda a humanidade. Uma vivência relativa à pedra fundamental. Num dia da Páscoa, quando eu tinha por volta de 46, 47 anos, Daniel e eu estávamos em nossa fazenda em Campos Jordão, bairro Centro, e líamos a meditação da pedra fundamental como um todo. Nós nos havíamos atrasado com a leitura, talvez quase esquecido. De repente, senti que um grupo de seres espirituais estava acima de nós esperando pela leitura da meditação. Compreendi claramente o que Rudolf Steiner quer dizer ao afirmar que, desde a vinda do Cristo, o ser humano tem sido responsável pela evolução e também pelo desenvolvimento das hierarquias espirituais. Só você indo ao encontro delas é que elas podem frutificar seus pensamentos, sentimentos e ações. Também o próprio meditar é um ato totalmente livre. Você pode realizá-lo ou não. Na vida meditativa, nós falhamos, erramos, esquecemos e sempre temos de começar novamente. Assim como cada dia, ainda hoje, é um novo começo. É preciso perseverança e confiança no fato de que o mundo espiritual está sempre presente. Fala, Cecília. Odile, você podia transcrever 1, 2, 3, 4, o quinto parágrafo? Porque eu acho que eu voei aí, principalmente no final do parágrafo, né? Aí, se você puder dar uma releitura aí, eu ia agradecer, porque senão vai complicando. Ou então, no final, você que vê. Tá bom. Uma vivência relativa à praia fundamental, é isso? Ok. Então, ela diz, num dia da Páscoa, quando eu tinha por volta de 46, 47 anos, Daniel e eu estávamos em nossa fazenda em Campos Jordão, no bairro Centro, e líamos a meditação da pedra fundamental como um todo. Nós nos havíamos atrasado na leitura, talvez quase esquecido.
De repente, senti que um grupo de seres espirituais estava acima de nós, esperando pela leitura da meditação. Foi um pressentimento que ela teve, né? Como se tivessem seres ali esperando que a leitura começasse, né? E aí ela diz que com isso, né, compreendi claramente o que Rudolf Steiner quer dizer ao afirmar que, desde a vinda do Cristo, o ser humano tem sido responsável pela evolução e também pelo desenvolvimento das hierarquias espirituais. Como é isso? O que é isso? A vinda de Cristo como um ser espiritual que vem para a Terra e se aloja, né, em nós, nos seres humanos, né, as hierarquias espirituais aprendem conosco através dessa força crística, né? Então, aqui, só você indo ao encontro delas é que elas podem frutificar seus pensamentos, sentimentos e ação. Seria uma troca. Também o próprio meditar é um ato totalmente livre, você pode realizá-lo ou não. Quando, assim, a leitura do Anjo no Corpo Astral vai ser bem interessante, né? Quem já leu e quem puder ler, né? Ele traz isso. Os anjos, né? Os seres espirituais estão sempre conosco, principalmente à noite, quando dormimos. E o mundo espiritual olha para os nossos atos, as nossas realizações. É com isso que a gente ajuda no desenvolvimento deles, e eles nos ajudam em nosso desenvolvimento. Então, todo o trabalho que a gente faz, crístico, né, de ação verdadeira, livre, né, e moral na vida terrena, é um aprendizado para o mundo espiritual. E, em contrapartida, eles nos dão força para que a gente possa realizar isso na Terra. É um pouco da minha compreensão, tá? Alguém gostaria de completar? Dar o seu parecer? Tudo bem, Cecília? Ajudou um pouquinho? Porque nós, seres humanos, como seres espirituais, temos a missão de aprender a liberdade e o amor. Para aprender a liberdade, existe o livre-arbítrio. A gente vai, né, fazer, errar, acertar, né, e aprender, né, em liberdade. Então, os seres espirituais não mais, desde a vinda do Cristo, nos conduzem. Eles nos apoiam, se a gente assim o quiser. Porque nós temos esse aprendizado do livre-arbítrio, né? Então, continuando dali esse outro parágrafo, na vida meditativa, nós falhamos, erramos, esquecemos e sempre temos de começar novamente, assim como cada dia. Ainda hoje é um novo começo. É preciso perseverança e confiar no fato de que o mundo espiritual está sempre presente. Quando olho para a minha biografia, vejo que o mundo espiritual sempre esteve presente nela, especialmente em situações de seminários, palestras, nas quais eu sempre me senti conduzida e inspirada. Aliás, nesses momentos, as pessoas presentes foram para mim um fio condutor. Sempre precisei de contato com o público,
Numa das oportunidades em que falei na Basileia, no Bernolium, com capacidade para acolher até 1.000 pessoas, e onde Rudolf Steiner também proferiu palestras, proferi 2 palestras públicas bem-sucedidas, pois consegui entrar em contato com os ouvintes numa espécie de diálogo. E não falava de coisas abstratas, mas de vivências. Meu grande desafio é tentar trazer ao público uma linguagem espiritual inteligível, onde o uso de imagens e correlações ajude na compreensão do todo. Gudrun Krokel Buchhaus. Acho legal, não vamos ler nem, mas assim, o espelhamento da biografia é bem legal, e ela faz aqui dos 31 anos e meio, né? E ela acabou ocupando 2 páginas, porque não cabia, né? Porque são 4 colunas fora as datas, né? Então, ela pôs na página 236 os fatos, né? Do nascimento até os 31 anos e meio, e depois os 31 anos e meio de baixo para cima, né? Fazendo um espelhamento. Na outra página, ela pôs os sentimentos, tá? Porque não cabia todas as colunas e todas as frases, né? Então, se eu olhar na primeira página, né? O primeiro setênio ali, né? Vida na represa, mudança para São Paulo, separação dos pais, avós assume a educação, é um resumo, né? Desses primeiros anos. Qual é o sentimento? Mimada pela avó, carinha, tem um estranhamento, tá? Deu para entender? Perguntas? Porque a gente pode parar aqui a gravação.